Olá, estamos chegando, último dia do ano, hein? Chegando e se despedindo. Nós estamos chegando e nos despedindo de 2025. Amém. Aleluia! Amém. É muito bom chegar no final do ano. É muito bom ter o que comemorar. E é já de cara um feliz ano novo para você. Verdade, hein? Como é que foi o seu ano de 2025? Muitas lutas, muitas conquistas, vitórias, aprendizados, né? Que mesmo nas derrotas, quando a gente é derrotado, a gente aprende, né? Sempre aprendizado. Às vezes a gente cai, opera e levanta. É verdade. E tá aí, ó. Sim, posso cantar. Ele operou. Pois bem, pensando nele, Deus operou milagre. Do ano do Pastor Aleixo. Quando você Pois cai. bem, pensando nessas quedas, no levantar de Deus na sua vida, nós vamos hoje refletir sobre um ano que passa significa um tempo a menos nessa espera da volta de Jesus. Faz sentido isso, pastor? Muito sentido quando a gente entende que a história não é uma linha sem fim. A história tem um propósito. A gente está contando os anos, mas a gente não está contando os anos para uma continuidade infinita nesse mundo mal. A gente está caminhando para um momento. Então falar em 2026 é falar de para onde a gente está indo, sim. Isso E a gente fica com aquele desejo no coração, especialmente a gente que aguarda ansiosamente a volta de Jesus, né? Será em 2026 que Jesus vai voltar? Ou será que vamos esperar mais 1, 2, 3, quantos anos? E o que depende da minha parte? Quanto a E o que a né? gente faz enquanto espera? Também. Esse é o grande desafio. Essa é a grande pergunta. O que fazer entre o batismo e a volta de Jesus? Esse período. E quando a gente fala de tempo, né? Nós estamos contando um ano a mais que estamos esperando ou nós estamos com um ano a menos do ponto de chegada? É verdade. Pois Uau, bem. muita reflexão, hein? Vamos conversar sobre isso, sendo que nós esperamos para um 2026 aqueles planos feitos se cumprirem, os nossos objetivos, os propósitos, nós falamos sempre disso, naquela listinha de prioridades e sonhos a serem alcançados, mas está na prioridade do dia nos prepararmos para a volta de Jesus? Qual o significado da espera da volta de Jesus na nossa vida prática de segunda a segunda? Isso é uma pergunta importante para a gente responder para a vida. Uau, verdade, hein? E hoje por aqui no programa, o que teremos? Olha só, tem Fala Povo, Sara Rabit foi às ruas para perguntar para as pessoas, né, o que elas, se elas acreditam na volta de Jesus, né? Legal, bom demais a gente saber o que as pessoas pensam sobre isso. Teremos também um momento dinâmico e reflexivo, Pastor Aleixo trazendo para a gente aqui essa dinâmica e também, como o pastor Aleixo além de pastor, historiador e grande estudioso de todas essas áreas aí, vai trazer para a gente alguns pensamentos ali, o que a gente pensar sobre a existência de Jesus, né? Vamos pensar um pouco sobre esse ponto também. Algumas pessoas querem saber, eu quero evidências de que ele realmente pisou aqui nessa terra. Teremos mais também Patrícia Piper e Emily Martins, que estiveram aí em toda a produção do Pôr do Sol da Virada, hoje à noite, hein? Daqui a pouco, a partir das 6 horas. E quem foi que apresentou esse programa? Quem que estava lá apresentando? Nem te conto nada. Não vou contar também. Tem isso e muito mais no programa de hoje, meus amores, além daquela mesa farta, linda, Gente, maravilhosa, hoje no espaço da cozinha tem coisas que tem numa cozinha, né? É verdade, né? Tem comida no espaço da cozinha. Não, mas tem coisas ali que só tem nas festas de final de ano. Pois é, festa de final de ano é de crente, né? Porque só tem coisa saudável ali. Boa. Olha ali, aí delícia. Sim. Ó, aquela frutinha lá vermelhinha que como eu amo. É cereja aquela? A cerejinha. Viu? E tem a Luciene Bonfim. É verdade. Fazendo o quê? Ah, Luciene Bonfim, o Babinal sabe. O Babinal vai contar pra você. Conta. Ela vai trazer pra gente aqui algumas experiências, né? Onde os alunos eles vão relembrar algumas coisas positivas que eles receberam aí. Obrigada, Babinal. Babidedada. Babinal, eu e Robson Aleixo, nós vamos pro intervalo e já voltamos. Até já. Finalmente ele chegou, minha gente. Quem? Depois de 364 veio o dia 365 do ano, né? Pra fechar o ano de 2025. E acredito que, assim como nós, você também teve, né? Várias vitórias, conquistas, bênçãos a cada dia do nosso Deus, milagres que a gente às vezes não para perceber, mas muitos milagres recebidos e também aprendizado ao longo dessa vida, que é assim até a gente morrer, né? Sempre aprendendo, né, pastor Aleixo? Sempre aprendendo e sempre agradecendo. Se você for pensar, por pior que tenha sido o seu ano,
você está terminando um ano ruim vivo e com esperança de um novo ano. Então, mas sempre tem muita coisa para agradecer. Esse é um momento legal de parar um ciclo e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você é grato pelo quê? Que tal a gente fazer uma pergunta do dia desse jeito? Manda pra gente sua interação e fala pra gente aí, você nesse final de ano está agradecendo pelo quê? 12983150249. Grato sou por... E manda aí. E manda foto também. Manda áudio. Muito bem. Vamos perguntar agora às pessoas na rua se elas acreditam na volta de Jesus. Será que pelas ruas, as pessoas indo e vindo de lá para cá, nós vamos encontrar entre elas pessoas que acreditam, estão esperando a volta de Jesus, estão se preparando para a volta de Jesus, sabem, mas não é algo que dê importância? Vamos ouvir o que as pessoas dizem? Menos um ano para Jesus voltar. Nós estamos aí nessa expectativa, né? Mas será que as pessoas também estão? Aliás, será que elas acreditam em Jesus? É isso que a gente vai descobrir agora. A senhora acredita em Jesus? Claro, eu sou testemunha viva. Eu tive 3 infartos, estou aqui em nome de Jesus. Amém. Firme e forte. Com certeza, sem ele ninguém vive. Claro que eu acredito. Acredita? Porque nós estamos conversando aqui, tem medo dele, né? Claro, sim, sem ele nada é possível. Claro, sim, eu creio no Senhor Jesus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Às vezes sim, às vezes não, né? Tudo depende do momento que você tá. Mas eu creio no universo, eu acredito que tem um Deus maior aí. Porque se você também não acreditar, o que será da gente? É o que eu penso. Então, na maioria das vezes, sim, acredito, sim. Sim. Acredito em Jesus, sou convertida em Jesus, sou batizada na igreja. Ele é o meu foco, o meu chão e o meu administrador da minha vida. Que lindo, ela ficou até emocionada. Muito. E assim, você acredita que Jesus vai voltar para nos buscar? Vai, Jesus vai voltar. E você acredita que Jesus vai voltar? Sim. Com certeza. Como? No arrebatamento. E acredita que ele vai voltar? Acredito. Vai. Para nos ressuscitar. Acredito. Amém. Sim. Vai. Vai? E como que vai ser essa volta? Do jeito que ele foi. Ele foi, vai voltar do jeito que ele é. Entendeu? Andando numa água, cabelo comprido, roupinha comprida. Jesus é assim. Mas se ele vai voltar do jeito que ele veio, ele vai voltar então como um bebê de novo? Não, do jeito que ele está agora. Entendeu? Entendi. Ele está com 33 anos. E a senhora já ouviu falar que Jesus vai voltar? A senhora acredita nisso ou não? Eu não tenho uma opinião formada. Nesse caso aí também não posso dizer se ele vai voltar ou não. Com certeza. Vai voltar sim. Estamos na espera dele. E quando ele voltar, o que vai acontecer? Eu não posso te responder, que eu não sei. Mas quem tiver com ele vai estar salvo. Isso eu sei que a salvação é individual, mas ela vem. Está em Apocalipse a volta de Jesus, tem os seus selos para ser abertos. E quem não acredita em Jesus, volte para ele. Volte para ele, que ele tá chamando vocês. Voltem. Não deixe, né, para depois, para a última hora. Volte, que está de braços abertos a todo momento. A vida é difícil, mas sem Jesus é mais difícil ainda. Com certeza. E como que Jesus vai voltar? Você sabe como, assim? Tá, assim, Jesus vai voltar como fosse um ladrão, sem aviso e sem destino. E nem tem nem hora. Então a gente tem que estar pronto para esperar a volta dele. Por isso que a gente tem que se preparar, né? Dia após dia, se arrepender dos nossos pecados, se converter dos maus caminhos, né? E caminhar com Jesus, seguindo os princípios
que ele deixou para nós, né? Ontem eu estava na igreja e a ministração da palavra foi essa, exatamente, né? A volta do Senhor Jesus. Está breve, né? Ele está de pé esperando o momento dele ser glorificado através da volta dele e da ressurreição dos santos, né? Com certeza, tá muito perto, né, Rodrigo? Deixa um recadinho aí pro pessoal que não acredita em Jesus ou que não tá levando a sério. Sim, eu sou pastor. Então, assim, o que acontece, né? A Bíblia ela é bem clara, né? Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que ele falou não tem como não ser verdade. Então, assim, só tem um caminho, que é ele. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente tem a certeza que o que vai acontecer após a nossa morte, né? Já está garantido porque ele pagou na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Gente, por favor, aceitem a Jesus como o único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador, porque Cristo voltará e buscará a sua igreja. Lindo, que precioso. Ouvir todas essas pessoas, em especial esse último convite. Como eu também tenho um convite para fazer a você daqui. Vamos estudar mais o que a Bíblia diz sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. O que de Jesus ter vindo a primeira vez, dali aprendemos com relação à sua vinda pela segunda vez. E quando Jesus voltará pela terceira vez? O que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre estar pronto para a volta de Jesus ou ser aprontado pelo Espírito para a volta de Jesus? Quais são os enganos que estão em torno da volta de Jesus, do saber que Jesus voltará? Mas Jesus Cristo disse que muitos serão enganados, que haverá muita falsa profecia, que haverá muito alarde em torno daquilo que não aponta para a volta de Jesus necessariamente. Bom, a revista Céu e Inferno, que na verdade é um manual de estudo da Bíblia, temático, está aqui separado por temas específicos para o seu estudo, para um aprofundamento teológico. E aqui nós vamos estudar sobre a volta de Jesus, nós vamos entender o que significa ir para o céu ou ir para o inferno. O que a Bíblia entende ou nos faz saber sobre céu e inferno? É o lugar de fogo que arde, queimando eternamente. Existe esse lugar? Nós iremos morar no céu, verdadeiramente, um lugar fora da terra, como se pensa agora, um lugar onde haverá ali anjinho tocando harpinha junto com a gente, todo mundo de branquinho. Existe esse lugar para onde nós iremos? Mas o que vai acontecer na terra? O que a Bíblia diz que será feito na terra? Onde nós habitaremos de fato? Bom, muitos temas sobre a graça de Jesus, a salvação. Quer saber mais? Quer estudar a Bíblia? Você lê tantos livros, você lê tanto conteúdo, às vezes soltos na internet. Que tal a gente dar prioridade neste ano para estudarmos a Bíblia? O ano começando e você decidindo, eu vou estudar a Bíblia. Céu e Inferno, como que você tem esse curso em casa? O nosso WhatsApp é o 98244-4449. 98244-4449. Você tem esse material numa mão, a Bíblia na outra, uma caneta e vai ali fazendo anotações, pesquisando, conferindo e você vai seguindo a narrativa bíblica sem se perder, porque tem esse apoio teológico aqui para você. Tá? Vai ser um grande aprendizado. 98244-4449. É só mandar uma mensagem pedindo e vai chegar para você gratuitamente. Bom demais. Agora a gente até dando uma olhada, né, pastor Aleixo, em tudo que as pessoas foram comentando aqui, Darleide, sobre a volta de Jesus, né? E até sobre Jesus. Achei interessante que uma mulher falou, depende, tem momentos que eu acredito, né? Depende da circunstância e tal. E outros dizendo que sim, acredita em Jesus, mas não sabe como, acredita que ele vai voltar, mas não sabe como Jesus vai voltar. E aí a gente fica pensando, né? Se a gente acredita em Jesus, tem esse pensamento de que ele vai voltar, e a gente não saber, não querer mais informações ou buscar a fundo, o porquê disso? Essa palavra, acredito em Jesus, mas não sei o que ele falou, são duas frases que se explodem. Por exemplo, se eu acredito em você, mas não faço ideia do que você pensa e fala, tudo que eu sei sobre você e penso sobre você é produto da minha imaginação e não do que você falou. Acreditar em Jesus é acreditar na sua palavra.
Não tem como, porque se você não tem conhecimento da palavra, toda a sua crença é imaginativa. E se ela é imaginativa, você está se preparando para se frustrar. Chega uma hora, você vai falhar. Mas aqueles pensamentos nunca foram de Jesus, sempre foram seus. Então não tem como eu falar que eu creio em Jesus sem saber o que ele falou. Então o que eu sei da sua vinda? Por exemplo, Jesus disse assim, quando os discípulos perguntaram: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles perguntam isso em Mateus 24. E aí ele começa dizendo uma porção de, tirando da mente deles uma perspectiva de catástrofe para dar sinais claros. E depois que ele dá sinais claros, ele fala da perseguição e da destruição de Jerusalém, um evento histórico. Então, eles sabem que haveriam marcadores históricos para que a gente se localizasse. Aí você tem a destruição de Jerusalém no ano 70. Quando tem a destruição de Jerusalém nos anos 70, ele fala assim: depois da destruição de Jerusalém, haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve e nunca haverá jamais. Esse tempo ele é referido nos livros de Daniel e Apocalipse, tendo 1260 anos. Então, eu posso contar que depois do ano 70, haveria ainda um período de 1260 anos, e depois ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Então, o que eu sei desse tempo? A gente está esperando Jesus há 2000 anos? Não, a gente está esperando Jesus desde a metade do século XIX. Ali, a partir desse ponto, a gente pode esperar a volta de Jesus. Não se pode esperar a volta de Jesus antes dos eventos todos que ele disse que aconteceriam, antes de dizer: meu Jesus em breve virá. Isso é muito importante. Porque precisa haver um cumprimento profético anterior para então dar start para essa última fase da história. Exatamente. Então, por exemplo, quando Paulo é questionado, eles falam: já está chegando a hora. Jesus falou assim: isso não acontecerá antes que venha o homem da iniquidade. Então ele fala de um predomínio espúrio da Idade Média inteirinha. Então, antes desses complexos, 1844, 1798, não faço ideia do que o pastor está falando. Você pode fazer ideia se você pedir uma das nossas revistas que explicam isso claramente. É que aqui a gente não tem tempo, mas vai ficar dia que eu já falo mais para você sobre isso. A gente não está esperando Jesus há 2000 anos. A gente não está esperando Jesus nem há 200 anos. Isso é muito importante. Então, quando você olha o livro de Apocalipse, meu Jesus, eis que venho sem demora, é uma frase que é dita, que só pode ser cumprida há uns 150 anos atrás para frente. Então, a geração que está esperando Jesus não está esperando Jesus mais que 200 anos. Mas não há momentos em que dá-se a impressão, nas palavras de Paulo, de que ele está esperando Jesus para aqueles dias? Sim, é uma expressão de Paulo de cumprimento profético. Nunca houve uma geração que não se colocou como alvo, de fiéis que não se coloca como alvo. Então Paulo vai usar essa expressão, que nós, os que ficarmos vivos, estaremos com ele e tal. Porque ele está dizendo e se colocando numa perspectiva em que isso acontece para os vivos. Então ele não vai entregar uma mensagem para as pessoas, fala: você vai morrer. Mas ele está dizendo assim: tem o que estará vivo e nós, os que ficarmos vivos. Mas esse mesmo Paulo fala assim: ó, isso não é para agora. Isso não é para agora, isso é para tempos muito distantes. Quando Daniel pergunta, falou: isso é para agora? Não, Daniel, isso é para tempos muito distantes. Então, se você escuta Daniel tem uma profecia que cabe 2.300 anos desde o ano que Daniel estava lá. Então, sim, falar que esperamos Jesus há 2000 anos é negar a própria Bíblia. Eu quero dizer uma coisa muito importante: demora, tardança são verbos que só podem ser aplicados para pessoas falhas. Jesus nunca demora, porque demorar é falhar, atrasar é defeito. Então fala assim: Jesus está demorando, então nós estamos atribuindo a Deus uma característica de falha. E ele não tem falhas nos seus planos. Ele vai voltar no momento exato. Jesus nunca demorou um segundo em nenhum dos seus planos. Nunca. Isso é. Não dá para falar que Jesus demora, porque dá para ele um defeito. Jesus não tem defeitos. Puxa, interessante, né? E a gente, até vendo um podcast outro dia lá, um ateu, ele falando ali sobre até alguns cumprimentos das promessas que Jesus fez, ele falando, né, Jesus sendo profeta, tem profecias dele que não se cumpriram, e uma delas é essa que ele fala, né, que voltaria, não que voltaria, né, mas dizendo ali, naquele tempo, naquela geração. Então, se traz bem nesse ponto aí também. Eu acho que todo crente, como o Alex diz, eu acho que todo crente precisa ter essa esperança tão viva, de tal maneira que ela diga: eu espero Jesus para agora, eu quero ver. Nós dizemos isso. E a gente vê isso na expectativa de todos os santos, né? Eles esperavam para aqueles dias. Afinal de contas, eu tenho um tempo limite
para viver essa esperança. Depois, Paulo então vai morrer, mas ele morre na convicção de que ao abrir os olhos verá Jesus. Acho que tem a ver com a nossa fé, com a nossa disposição de que Jesus volte, o desejo de que volte logo, né? Não é exatamente isso, mas está associado a isso. Paulo, ele trabalha com uma forma de pensar que teologicamente chama de escatologia inaugurada. O que é uma escatologia inaugurada? É algo futuro que é tão real e tão certo que ele faz um efeito presente, porque aquilo já foi cumprido em Cristo. Esse mesmo Paulo que fala, nós que estivermos vivos, é o Paulo que fala assim, nós estamos governando já. Ou seja, eu estou já governando num trono, nós já estamos no trono, porque tudo que eu penso em esperança se cumpre nele. Então assim, eu já estou no céu, porque Cristo que me representa está lá. Então assim, é uma vontade futura que tem um efeito presente, porque ela é tão certa quanto você está vendo as coisas agora, assim, porque em Cristo isso acontece, Cristo não é etéreo. É como se dissesse assim, eu já estou no céu, já estou no mas céu, ainda não. Exatamente, porque quem me levará para lá já me representa Exato. lá. Então eu não consigo falar com o Pai cara a cara, mas Cristo está falando já por mim. Então tudo que a gente pensa no futuro já se concretiza em Cristo que me representa. Maravilhoso. Bom demais, hein? Ó, o cheirinho tá puxando a gente, viu? Para aquela cozinha. Tá sentindo aí, pastor? Ai, cheirinho de pão. Tinha almoçado, gente. Um patezinho. Isso é dia de festa. Cara, eu tô focado no pêssego. O pêssego, é verdade, você ama pêssego, amores, né, pastor? Daqui a pouquinho essa conversa bem, literalmente gostosa, volta, né? A gente já volta com você aí. Rapidinho. O que nós temos ainda, diretor? Não sei. Temos uva, temos... Tem um monte de coisa, que vai né? ter no próximo bloco? Evidências sobre Jesus. E é interessante isso, hein? Porque tem pessoas que falam que Jesus nem existiu, nem pisou nessa terra, isso daí é uma história, não sei o quê. Existem algumas evidências que comprovam históricas, né? De que Jesus realmente esteve aqui presente nessa terra. Negar a inteligência, negar a história é inteligente. Eu tô vendo o óculos da Darleide, mas não tô vendo o cérebro dela. Mas é evidente que tem um cérebro. É um segredo. Funcionando. Meu cérebro é um segredo. Incógnita. Amores, nós já voltamos com vocês aqui. O assunto é muito, mas muito especial. Preparados para a volta de Jesus? Um ano a menos ou um ano a mais para a volta de Jesus? Até já. De volta, minha gente, entre família desse último dia de 2025. Que prazer estar contigo nesse finalzinho de ano e para falar de um assunto tão gostoso, né, Darleide? Além de comida boa, né? Um assunto... É que ele é o centro do que nós fazemos aqui na Novena. É verdade. Tudo que nós fazemos converge para que nós tenhamos juntos conhecimento, uma experiência real e estejamos atentos às palavras de Jesus. E Jesus gastou um tempo respondendo perguntas dos seus discípulos e fazendo-os saber do que ocorreria até a sua volta. Então, nada mais especial do que chegarmos ao fim do ano falando sobre esse assunto que tem tanto a ver com a gente, com a nossa fé. Afinal de contas, nós somos adventistas do sétimo dia. Esperamos o advento, a vinda de Jesus. E é tão bonita a forma que Jesus, ele ensinava os discípulos com paciência, né? É fantástico. Benção. Às vezes ele perdeu a paciência também. Em alguns momentos sim, né? Mas foi mais brincadeira. Às vezes ele foi mais enérgico. Não foi falta de paciência, foi energia. Você é grato pelo quê? Manifeste sua gratidão, é muito importante a gente dizer isso. Na sua interação de hoje, fala aí qual é a sua gratidão e talvez sua expectativa para 2026 também em relação a Cristo, mas agradeça, manifeste sua gratidão. Quantas bênçãos? Manda pra gente 983150249. Mas nós estamos aqui pensando, Jesus voltará e tratando da nossa fé, estamos aguardando o advento de Jesus, mas até hoje tem gente que nem acredita que Jesus existiu. O chamado Jesus histórico. Vamos a alguns aspectos que envolvem evidências ou são evidências da presença de Jesus na Terra, que comprova a existência dele aqui na nossa história. Vamos ao primeiro. Enquanto isso, a gente vai dando uma beliscadinha, né? Pode. Né? Então, vamos Testemunhas oculares, ou seja, pessoas viram Jesus. Eu queria colocar um contexto para isso que é muito importante. Veja, a gente hoje faz jornalismo e existe hoje uma relação de veracidade, e a veracidade hoje ela é testada documentalmente. Qual é o texto?
qual é a evidência? Existem evidências materiais. É muito difícil, praticamente impossível, você ter uma evidência material que sobreviva 2 milênios. É muito difícil. Pensa, não existe uma durabilidade que seja suficiente para você ter isso neste momento. A gente tem aí, quando você tem um achado arqueológico, a gente não acha papiro, não acha pergaminho com facilidade, porque a conservação é muito difícil. Isso significa que quando a gente leu a Ilíada ou a Odisseia de Homero, a gente crê que esses documentos foram escritos por Homero e acredita nesses textos, mas não é baseado numa evidência física. Ou seja, hoje a humanidade lê muitas coisas e acredita em muitas evidências de outros textos, e esses textos não foram tirados a partir de evidências que se exige de Jesus. Nós acreditamos que Alexandre o Grande esteve na Índia. Não há uma prova material, nenhuma de uma casquinha que prove que Alexandre esteve na Índia. Mas ninguém duvida que Alexandre esteve na Índia por uma razão. Algumas pessoas viram ele lá. Então, como que se fazia essa documentação na antiguidade? Você tem pessoas que eles são os cronistas oficiais. Elas ganham dinheiro com isso. Os reis tinham cronistas oficiais. Então, quando o rei fala assim, investiga para mim uma história, ele vai sair e procurar evidências dessa história a partir do que as pessoas contam. E agora ele faz o relato. Uma pessoa que faz isso na Bíblia é Lucas. E Lucas, quando escreve para Teófilo, fala assim, eu reuni informações a partir de gente, a partir do que eu vi, e eu estou dizendo para você um relato, e acredito, o relato é fidedigno. Se eu sou um desses arautos que conta essa história, e a história não se confirma, você cai em desgraça e não trabalha mais. Portanto, ele não pode inventar uma história. Então, quando alguém, passados décadas que Jesus, você pega, por exemplo, os evangelhos e começa a ser escrito 40 anos depois, e ele ainda confirma isso, quando Mateus, Marcos e Lucas estão escrevendo, as pessoas que viram Jesus estavam vivas. Então tem muita gente que viu Jesus, e quando alguém lê o texto de Lucas, fala, isso é verdade, eu estava lá quando isso aconteceu. Outros leram o texto de Mateus e falam, eu estava lá. Se aparecesse uma testemunha ocular, naquela época, lendo os evangelhos e falasse, não foi isso que aconteceu. Desmonta, e os evangelhos não tinham chegado até nós, aliás, eles não duram uma semana, porque você não pode contar uma história errada se uma testemunha ocular estava lá. Como tem até hoje, você falar, você contou uma história no tribunal e uma testemunha fala, estava lá, não foi isso, acabou seu testemunho. E Lucas, ele se vale do testemunho de pessoas, da história contada por outras pessoas para registrar o seu evangelho. Né? Para registrar o evangelho é feito um trabalho documental. Ele não estava lá naqueles momentos ocorridos, como João esteve, como Mateus esteve. O que faz com que ele tenha uma acurácia perfeita, porque ele não estava, mas quando o livro dele circulasse, ele ia passar pela mão de quem estava. Exato. Então ele não pode errar. Então, primeiro ele pesquisa e depois ele passa pelo crivo das pessoas que leram e disseram, isso é verdade. Isso é verdade. Agora veja, algumas pessoas dizem, mas isso aqui pode ter passado por algumas alterações. Impossível. Por quê? Porque assim que Lucas escreve o seu livro, ele chega no círculo cristão e aquilo é reproduzido numa velocidade incontrolável. Então ele pega um texto de pergaminho e vai fazendo cópia. Então, em anos e poucos anos, você tem centenas, milhares de cópias dos livros. Para que haja uma alteração e criasse um Jesus convencional, alguém tinha que encontrar todas as cópias, porque toda vez que um livro tentou se ser alterado, você tem 1000 outras cópias que iam testificar que aquilo ali aconteceu. Chegou um momento que no final, depois do primeiro século, você já tem 12.000 cópias confiáveis. Então, quando você pega o texto bíblico hoje e diz assim, olha, esse texto aqui foi tirado do original. Só de fragmentos passam de 20.000 originais. Uau. Então a gente tem que perguntar assim, de qual original você está falando? Porque qualquer texto hoje bíblico que você perceber ou achar que tem uma alteração, alguém tem que viajar o planeta inteiro para alterar todas as 20.000 cópias e achar na mão. E os achados de Qumran, por exemplo, numa caverna onde foram encontrados potes com rolos pergaminhos do livro de Isaías, por exemplo, daqueles tempos, comparando com o texto que eu tenho em casa hoje, com a Bíblia que eu tenho em casa, idênticos. 98% idênticos. Não houve como dizer assim, olha só o que eles criam, como estava escrito lá e como mudou até os dias de hoje. Então chega a ser uma ignorância dizer que o texto mudou, que Jesus não existe. Mas enfim, tem um próximo. E é até interessante, né? Jesus, Deus, ele não precisa estar se provando, né, para a humanidade, mas ele deixa alguns sinais, né, para que digo sinais assim na história, né, para que pessoas se encontrem lá e mostrem as evidências
né, Ele de esteve. que realmente ele esteve, de que os livros da Bíblia sim são fiéis, de que são histórias reais que aconteceram. E até interessante, se você quiser, tem o Museu de Arqueologia do Dr. Rodrigo Silva, onde tem vários achados arqueólogos ali mostrando ainda mais a veracidade da Bíblia, né? Para quem quiser algo palpável aí, mas a nossa fé, ela vai além de tudo isso, né? Segundo ponto que a gente traz aqui, ó, registros de escribas e crônicas da época. Cronistas, da época. Até estava dando uma olhadinha aqui, pastor. Por exemplo, Flávio Joséfo, né? Que diz que ele encontrou ali alguns... Craestos. É isso, né? Trazendo ali, ó, onde ele diz, né? Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, e aí continuando, né? Pilatos o condenou à crucifixão, mas aqueles que o amavam não deixaram de seguir. Isso está registrado na história. Veja bem, então, os escritores bíblicos são profetas. Então, o profeta não escreve história. O profeta escreve teologia. E ela pode ser uma teologia histórica. Então, o livro é um livro histórico, mas a Bíblia não é um livro de história. Ela tem uma intenção teológica. Quando o Mateus está escrevendo o livro, ele não está escrevendo uma biografia como qualquer pessoa escreve. Mas outras pessoas que estavam escrevendo história escreveram relatos. E mesmo que eles não tenham aceito Jesus como Deus, ao fazer a crônica da época, esse Jesus passou por lá, porque Jesus não passou pelo mundo sem fazer barulho. Então você tem um registro que testifica a história de Pilatos e há um momento que de repente Pilatos entra em derrocada. Então você tem o Flávio Joséfo, que não é cristão, e ele vai colocar nas suas crônicas e vai registrar. Então, quando a gente vai juntando os fragmentos dos cronistas da época, todos eles vão, se você montar todo o jogo de relatos, vai dar Jesus ali. Ou seja, sem que a gente tivesse nada de Bíblia, quando a gente junta as peças e fala, alguma coisa aconteceu a partir de alguém. Então, por exemplo, os discípulos após Jesus se entregaram todos à morte. Ninguém arrisca a vida por algo que é falso. Então, aí alguém fala, mas os discípulos mentiram e tal. Eles morreram por aquela mentira? Então, aqueles discípulos no relato bíblico, na manhã da ressurreição, estavam todos amedrontados. O que aconteceu com esses homens que, de repente, eles se transformaram em outras pessoas que não tinham mais medo de nada? Alucinação coletiva, mas era uma alucinação coletiva que foi de 12, 11 para 8 mil pessoas em 50 dias. Então, e os cronistas vão relatando isso tudo, então a gente vai ver no desenvolvimento histórico que esse Jesus ele é provável, sim. Então, lembrando que o Flávio Joséfo é uma referência entre os historiadores antigos, ou seja, ele é alguém que estava comprometido em contar a história de verdade. E uma segunda coisa é quando você diz sobre ninguém dá a vida por uma mentira, a gente dá a vida dos outros. Se nós tomarmos como exemplo a história daquelas duas mães, e quando uma dorme por cima do filho, esse bebê morre, essa história vai chegar a Salomão. A mãe de verdade diz, não mate o meu filho. Exatamente. Porque ela, se fosse o caso, daria a própria vida por ele, mas ver o seu filho morrer, não. A que queria sustentar uma mentira, disse, mate, porque nem vai ser meu, nem será dela. Mas você dar a sua vida é só quando você ama, quando você realmente acredita de corpo, mente, alma e coração. Então, não mentiram ao ponto, eles não entregaram a vida por uma mentira, entregaram a vida pela verdade. E nós vivemos pela verdade. Mais um aspecto importante para a gente considerar em sabermos da volta de Jesus, nós vamos... Como assim, diretora? Boa. Como preparar a família. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, pastor Ale. Já volta ali com continuidade no telão, só viu, pra gente? ficar aqui segurando aí, segura né? ali, só deu um BOzinho na tecnologia, mas a gente já volta. Verdade, pra gente saber, né? Entendendo, claro, Jesus vai voltar, Jesus é real, e o que ele tem preparado pra gente também é real. Como preparar a minha família, como me preparar e preparar minha família para esse grande encontro com Jesus? Eu gosto dessa pergunta porque a gente repetiu ela por muitos anos e não nota que ela tem um problema. Ninguém se prepara para o céu, é impossível. Você é preparado para o céu. O céu é perfeito e eu sou imperfeito e o meu modo de preparação também é imperfeito. Portanto, se eu estiver perfeitamente preparado, quem tem que me preparar é o ser perfeito, porque eu não consigo fazer isso. Então, nós não nos preparamos para o céu.
Deus nos prepara. Só existe uma coisa que coloca você no céu. E o que coloca você no céu não é o preparo. Sério? Sério. Se você chegar agora num guichê de uma rodoviária, o que garante que você vai entrar no ônibus não é como você dobrou as roupas dentro da sua mala ou como você passou a roupa que você está vestindo. É se a passagem foi paga. Portanto, o que te coloca no céu é ser perdoado. A única coisa. Eu não consegui me preparar direito. Não. Tudo isso aí é distorção do evangelho. O que nos coloca no céu é perdão. O céu, todo mundo que vai estar lá por uma razão. Todos foram perdoados. Todos. Qual o preparo que o ladrão da cruz teve? Zero preparo. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o perdoou. Então ele vai para o céu. Então, como que eu me mantenho então preparado? Crendo neste perdão e me mantendo nesse âmbito da graça. Qual é a missão do perdoado na terra? Preparar os outros. Então, como eu me preparo para a volta de Jesus? Pregando dessa volta de Jesus para o outro. É só uma pessoa que tem certeza que estará no céu, que tem condições de falar desse céu para outras pessoas. Quando você aceita Jesus, Deus fala assim, você estará na eternidade comigo, o próximo passo é ide. Então, eu não passo o tempo todo crendo na graça, me concentrando em aumentar a graça. Isso não é possível. Então, toda a função da vida de quem já testemunhou a graça é expandir a graça e não aumentar ela em você. E como que eu preparo meus filhos para o céu? Apresentando a graça. Se seus filhos creem na graça, eles estarão no céu. E agora, o que eu faço para eles? Agora eu preparo eles para a missão. Para a missão, de como viver essa graça. Então, a gente vive na graça. Mas nada que a gente faz por Jesus é para garantir céu. Então, tudo que a gente faz por Jesus é para amar, porque amamos. Então você está respondendo a pergunta do que eu faço enquanto espero Jesus voltar. Eu vivo a missão. Ame-o. Um amor que transborda. Para dizer a outros o que eu creio. E é isso que ensina aos filhos e a todos aqueles que têm o mesmo propósito também. Exatamente. Envolve, né? Ir ao céu. Envolve. Olha o texto bíblico, o texto bíblico nos chama de noiva, não é assim? Aí ele fala que essa noiva está preparada para o encontro do seu noivo. Mas quem preparou essa noiva? No teu próprio texto bíblico diz que quem preparou a noiva foi o noivo. É assim que Deus a si mesmo se entregou pela sua noiva e a lavou e a regenerou. Então essa noiva que somos nós, somos preparados por Cristo. Cristo nos prepara. Uau. Então cabe a nós ouvi-lo, cabe a nós nos submetermos em resposta. Permitir-se ser separado e uma coisa assim que resume tudo. Ele te amou profundamente. Quando uma pessoa entende o que é o perdão, entende o que é a graça, o óbvio esperado por Cristo é que essa graça me faça me derramar de amor por Ele. Quando uma pessoa recebe a graça, só tem duas opções possíveis. Ou você vai devolver em gratidão a essa graça, ou vai se rebelar contra a graça. Fala, não, eu não quero que você faça isso por mim. Quando Jesus foi lavar Pedro, e Pedro fala assim, não me toque, ele fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, é assim, a graça gera uma ação graciosa. Amor gera amor, misericórdia gera misericórdia. Uau. Deixa eu perguntar para você de casa. Você deve ter assistido em algum desenho, ou quem sabe em algum filme, né? Mostrando ali o inferno, pessoas vivendo no inferno, o céu e toda essa questão toda aí. E muitas pessoas ficam até se perguntando, existe o inferno? Existe o céu? É real? O que é real? O que não é? Muitas dúvidas surgem na mente de muitas pessoas em relação a isso. E aí a gente tem um material que vai ajudar você, através da Bíblia, a encontrar as respostas sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre o que é o inferno, sobre o que é o céu de verdade, não aquele lugarzinho que muitos dizem, né? Se o céu é ficar lá sentado numa nuvem branca, tocando uma harpinha para toda a eternidade, eu não quero. Se for assim, eu também não quero, né? Mas a gente sabe que isso, mas se Jesus estiver, onde ele estiver, eu quero estar, viu? Mas o céu é muito mais do que a gente às vezes imagina ou vê, né? Num filme, numa novela, num desenho, seja lá o que for. O céu, ele é real e ele é muito além do que a gente pode imaginar, algo extremamente extraordinário que Deus preparou para todos nós. O céu, onde estaremos por 1000 anos, e depois a nova terra restaurada, é o que Deus tem para os seus filhos. E se você quer entender melhor sobre isso, se você quer estar nesse lugar todo especial também, peça agora a sua revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno.
E aí você vai conhecer um pouco mais, vai poder passar também para os queridos aí à sua volta sobre o que é o céu e o que fazer, como a gente estava comentando aqui, né? Para que a gente também esteja lá. Primeiro de tudo, aceitar o perdão de Deus, a graça de Deus e levar essa missão, ter essa missão em mente de apresentar Jesus a outras pessoas também. O WhatsApp já aparece aí na sua tela, né? É o 12982444449. Você entra em contato com a gente agora, pede a sua revista, vai chegar gratuitamente na sua casa. E o que você tem que fazer? Só isso. Entre em contato com a gente, peça e a gente envia de graça para você, tá bom? Pastor Aleixo, Darleide, eu sei que tá legal aí, eu sei que tá bom aí. É sério que a gente precisa... a diretora falou, ó, chama o pastor Aleixo e a Darleide. Não vou. Porque, olha... o Aleixo se recusa. Ó, mas daqui a pouco tem intervalo, a gente pode dar um pulinho ali. Na minha casa, quando é dia de festa, ninguém dá bronca em ninguém. Tudo. É o quê? Na minha casa, a gente evita conflitos em dia de festa. Então, ótimo, hein? Então, simbora. Tem mais tópicos aqui, ó, pastor. Vamos dar continuidade, né? A ideia do Jesus histórico. Efeito histórico da vinda de Jesus. Então, vamos lá. A gente vive num ocidente cristão. A nomenclatura, o vocabulário, a gramática cristã está por toda parte. Quando a gente pensa e olha para a história do ano 34 para frente, você não vai conseguir ver nesse lado do mundo uma ponta sequer, um canto sequer que não esteja um efeito muito violento, muito forte, muito efusivo de um cristianismo que surge. Como é possível um movimento tão gigantesco e tão culturalmente tão poderoso ter assolado e se espalhado pelo mundo a partir de um evento vazio? Então isso, o efeito histórico é algo que o ser humano jamais conseguiria produzir. Tem um autor que tem uma frase que diz assim: se Jesus Cristo não tivesse existido, nenhum ser humano teria condições de inventá-lo. Não tem como inventar uma história tão incrível, que gera uma profundidade tão incrível a ponto de transformar o planeta de maneira irreversível. Você não consegue apagar o cristianismo da história do mundo. Você tem simplesmente outro planeta. O espalhamento da ética cristã, ele transforma radicalmente o mundo. A gente acha que o mundo é ruim hoje, porque nós nascemos nesse contexto. Porque a gente não faz ideia do que é o mundo antes de Jesus aparecer. Quando a gente fala assim de direitos iguais, direitos das mulheres, cuidado com crianças, nada disso é natural, queridos. Para você ter uma ideia, no mundo romano, contracepção é um direito exclusivo masculino até o primeiro mês da criança nascida. Essa é a ética. Então, se o pai chega em casa e ele deseja, depois de 30 dias que a criança nasceu, que ele não quer ter a criança, ele pega aquela criança e joga no lixo. Isso é contracepção. Então você tem, assim, a nossa ética, a ética sexual humana, ela é toda hoje baseada numa revolução que o cristianismo trouxe. E a pergunta meia dúzia de monges se sentaram e falaram: vamos construir um código de ética tão coeso que vai transformar o planeta. Então o efeito da presença de Jesus é forte demais para a gente não ter uma causa. Ou seja, esse Cristo não apenas andou, pisou aqui, teve um ministério grande, como a ressurreição dele é evidente, porque sem um efeito sobrenatural não teríamos um planeta como temos hoje. Jamais teríamos. Você fala assim: mas eu aprendi a ser ateu na universidade. Não tem universidade se não tivesse cristianismo. E o que sustenta, o que estrutura a vida humana é tudo aquilo que Deus ainda criou, ainda que os homens neguem, como, por exemplo, família. Exatamente. É verdade. Gente, assunto bom demais, né? A gente falar de Jesus, falar sobre a existência dele, a vinda dele, enfim, tudo, é tudo por ele, né? É bom demais a gente falar sobre isso, mas a gente vai precisar fazer um intervalo agora, rapidinho. Na volta, a gente continua esse assunto e tem também um VT, onde a Luciane Bonfim, ela vai trazer pra gente aí, direto de um colégio, as crianças falando sobre atos de gentileza. A gente volta já. Tchau 2025! Pois é, estamos falando sobre isso hoje aqui, viu? Um ano a menos para a volta de Jesus. Você já parou para pensar nisso?
um ano a menos para Jesus voltar, mas o que nós temos feito, é o que a gente está conversando um pouco hoje aqui também, sobre o que nós temos feito a partir do momento que nós aceitamos Jesus e até o momento da volta de Jesus. Nesse meio tempo aí, o que temos feito em relação ao que Ele tem pedido para cada um de nós, ao propósito da nossa vida. Pois é, temos agido com gentileza, compaixão, amor ao próximo, servindo as pessoas ao nosso redor, levando essa mensagem a outros. Pois é, Luciane Bonfim, ela foi a uma escola para ouvir das crianças um pouco sobre os atos de gentileza. Bora conferir? Gentileza, uma palavra simples, mas repleta de significado. Às vezes ela aparece em um sorriso, em um por favor ou em uma atitude que pode mudar o dia de alguém. Mas hoje a gente veio aqui no Colégio Adventista de Embu das Artes para conversar com os adolescentes e descobrir como será que eles entendem a gentileza. Colocamos um microfone no corredor da escola e lançamos o desafio, falar sobre gentileza. A proposta era simples, criar um microfone aberto da gentileza, onde qualquer aluno pudesse se aproximar para contar o que é ser gentil e relembrar um gesto de gentileza que marcou a vida dele. E bastou o aviso para que o corredor logo se enchesse de vozes e boas histórias. E a gentileza para mim é um ato que você faz sem esperar algo em troca. É uma pessoa fazer um ato bondoso para outra sem esperar algo em troca. Para mim, gentileza é um ato de carinho, é um ato de cuidado. Gentileza é quando você faz um ato de bondade, a pessoa retribui o ato com outro ato de bondade. Quando uma pessoa é educada com a outra. E eu acho que gentileza, ele é o ato de você tratar outra pessoa com respeito. O gentileza pra mim é quando a pessoa tem empatia com você, quando ela é gentil, né, faz coisas por você, um favor pra você. Gentileza é você fazer uma coisa não esperando nada em troca. Acho que um ato de gentileza pra mim é tipo quando a gente é bem recebido em algum lugar, sabe, quando a gente não conhece. Um exemplo é quando eu cheguei aqui no CAE, não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo. Aqui eu já fiz vários amigos e fui bem recebido quando eu cheguei. Gentileza é quando alguém se coloca no lugar do outro. Igual quando eu tirei uma nota ruim numa prova e minha amiga foi lá e em vez dela zombar de mim, ela foi e me ajudou a estudar. Cada um entende a gentileza de um jeito, mas no fundo ela tem o mesmo propósito, tornar a convivência mais leve e o dia de alguém um pouco melhor. Gentileza é uma forma de uma pessoa ajudar o próximo, uma gratidão ao próximo, amor. É quando a gente faz algo sem querer receber algo em troca. A gente faz algo por gentileza mesmo, sem receber algo. Gentileza para mim é uma ação que faz o bem para melhorar o dia do próximo. Tipo quando me ajudaram em momentos difíceis da minha vida. Quando a pessoa se coloca no lugar do próximo e faz o bem para ela. Para mim, a gentileza é você se colocar no lugar do próximo também e ajudar ela quando ela está necessitando. E eu acho que a gentileza é quando alguma pessoa faz algo sem pedir a coisa de volta em troca. É quando a gente se põe no lugar do próximo, entende as dores dos outros e tenta fazer alguma coisa para mudar isso. É quando a pessoa tem educação e empatia com o próximo. Gentileza para mim é quando você faz um ato muito legal para uma pessoa que deixa ela feliz. É quando alguém faz algo para você sem cobrar nada, faz algo na bondade, sem cobrar nada de você e você retribui aquilo para aquela pessoa numa forma de agradecimento. Gentileza também é lembrar das vezes que fomos acolhidos. Pequenos gestos, mesmo que simples, a gente nunca esquece. E uma gentileza que já me aconteceu é quando eu estava passando por um momento de dificuldade e uma pessoa veio me consolar. O ato mais gentil que tiveram comigo foi quando eu tive que fazer uma cirurgia e estava com dificuldade para andar e o professor me trouxe de cadeira de rodas até aqui em cima. O que fizeram por mim é que um dia eu estava andando e o garoto esbarrou comigo e a maquete caiu no chão e ele me ajudou a reconstruir a maquete de volta e eu tirei 10, graças a Deus. E a maior gentileza que eu já recebi foi quando o vice-diretor não me deu suspensão. E um ato gentil que eu tive foi quando eu entrei na escola adventista e as minhas amigas me recepcionaram muito bem. Um ato de gentileza que ajudou a pessoa a me levantar. E uma vez eu estava triste e uma colega minha me abraçou e disse que ia passar. Um ato de gentileza foi quando vieram conversar comigo aqui na escola. Eu era novo e não sabia de nada, estava sem amigos e vieram conversar comigo.
O que já aconteceu comigo foi um momento muito sensível, onde eu perdi meu avô. E aí muitas pessoas veio falar comigo, dando apoio moral. É uma coisa que você faz não pedindo nada em troca, mas só pelo simples fato de você tá apoiando a pessoa. Então a pessoa me deu apoio moral, me deu um abraço, que querendo ou não, isso ajuda muito. Um dos atos que eu recebi uma gentileza foi um abraço que eu recebi no momento mais difícil que eu já tive, quando meu avô morreu. Quando alguém foi gentil comigo foi quando eu estava na rua e eu estava chorando porque eu não tinha passado no curso e aí uma mulher pediu para me abraçar. Então, para mim, esse foi o maior gesto de gentileza que eu já recebi. Talvez a gentileza não esteja nas grandes ações, mas nas atitudes que a gente repete todos os dias. Um favor, uma palavra amiga ou até mesmo um sorriso. Que bonito a gente ver as crianças, né, trazendo ali aquilo que elas estão sentindo, né, do coração delas. Só não chama eles de criança, que eles não gostam. Adolescentes, verdade? Tem um lá em casa, né? Chama de criança. Não. Os adolescentes, né? Beijo para todos vocês aí. É maravilhoso ouvi-los. É legal, né? Eles ouvirem. E a gente pensa, poxa, mas nessa pouca idade eles já podem trazer algo assim tão significativo? E sim, podem, né? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho, nós vamos ver que isso é uma conexão profunda e diretamente relacionada com o que nós estamos falando. Uhum. Quando você olha para o texto bíblico, ele diz de um evangelho que é pregado e anunciado a todo mundo. Mas ele fala de um efeito que cria uma relação do céu com a terra, onde Cristo é identificado. Porque toda a história do mal, ela começa quando o caráter de Cristo é publicamente questionado. Mas a pergunta não é como Cristo fala sobre si mesmo. A pergunta do grande conflito é o que o súdito de Cristo fala dele. É como se você disser para alguém assim, eu amo tal pessoa. Agora, o amor desta pessoa você não pode falar. Quem tem que falar desse amor dela é ela mesma. Então Deus já deixou bem claro, e a primeira resposta do grande conflito é o amor dele por nós. Essa pergunta não precisa mais ser respondida. Ela foi plenamente respondida na cruz. A pergunta que leva à volta de Jesus e a resposta dessa pergunta é do nosso para com ele. Ou seja, em quais condições nós os amamos. Então o texto bíblico fala de uma relação fundamental no final dos tempos, é de um povo que se levanta e prova desse amor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Agora, se perguntar para Deus o que é guardar os seus mandamentos, ele vai dizer, ame a Deus e ame o próximo. Então, guardar os mandamentos de Deus, em essência, é um amor por ele tão profundo e um amor por próximo tão profundo que nenhum detalhe das regras de relacionamento escapa. Então, o que você está dizendo em resumo que é assim, nós repetimos muitas vezes, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso já está provado na cruz. Ninguém precisa mais disso. A cruz responde a essa questão pontualmente. Inegável que o Senhor nos ama. Agora, a questão posta é, nós o amamos? E como é que nós mostramos que o amamos? Amando uns aos outros. Ele disse, isso será prova de que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos falando e esperando uma resposta de Deus para a sua volta. Mas o real é o contrário. É o universo que está esperando a nossa para a volta dele. Então, Cristo já deu a resposta e está pronto para voltar. E voltará depois da nossa resposta. Eu o amo incondicionalmente, a ponto de não haver nada que ele tenha mandado para mim que eu não responda em amor, em obediência. Aí, ou seja, essa prova está dada, o amor de Cristo faz efeito. Aí ele volta. Quando Cristo estiver na terra, um povo que reflita o seu caráter em amor, isso não significa impecabilidade moral, mas um amor que aperfeiçoa todas as relações. Então ele virá para reclamá-los como seus. Este é o texto. Nós temos poder, capacidade, o que fazer para atrasar ou apressar a volta de Jesus? Não pode responder agora, né? Não é, diretora? Não dá tempo, né, diretora? Segura essa aí que acho que é... Eu acho que eu consigo responder alguns segundos. É o seguinte, quando você está para viajar e uma pessoa demorou, a pessoa que você ama muito demorou para fazer as malas, é o amor que você tem pela pessoa e quer que ela vá com você que vai atrasar a viagem. Ou seja, Pedro fala assim, não julgue a volta de Cristo demorada. O que está acontecendo não é a demora. O que acontece é que ele é tão longânimo, paciente e amoroso e não quer que ninguém pereça. Então, cada dia que eu atraso para dizer sim para Jesus é um dia de vida a mais que eu entrego para Satanás. Porque no dia que nós respondermos, Satanás morre.
Então toda a sobrevida do mal, ela é baseada no nosso atraso em responder ao bem. Ou seja, Deus vai esperar o último dar a resposta definitiva. Então não é que a gente pode atrasar, mas a gente pode abusar da paciência. Até o ponto ele dizer, chega. Se todo mundo já tivesse dito sim para Jesus, Jesus teria voltado, não tenha dúvida. Verdade. Tem interação chegando pra gente por aqui, você de casa mandou, e é hora de ir pro telão e já acompanhar o telão aqui, telona aí na sua casa. E aí vamos lá, o telinha do celular, né, pra quem tá assistindo. A Carolina Figueiredo, ela que é de São Paulo, diz: sou grata porque este ano consegui voltar a falar com meu pai depois de quase 5 anos sem contato. Uma ligação simples no meu aniversário abriu um caminho de cura que eu nem imaginava. Hoje, encerramos o ano almoçando juntos, como se o tempo tivesse nos dado uma nova chance. Aleluia. Olha que bênção. Lindo demais. Parabéns. Verdadeiramente um feliz ano novo. E o Marcelo Tavares de Brasília: sou grato por ter sobrevivido a um acidente de moto no início do ano. Os médicos disseram que seria difícil eu voltar a andar, mas com fisioterapia, força da família, muita fé, estou caminhando novamente. Fecho 2025 de pé, literalmente. Parceiro do Valete. Legal. Agora veio uma da Luciana Alves, de Florianópolis. Família Alves é imensa, né? Sou grata porque finalmente tive coragem de mudar de carreira. Depois de 12 anos em algo que não me fazia feliz, comecei como autônoma fazendo bolos em casa. Hoje já tenho clientes fixos e uma lista de espera. Pela primeira vez acordo animado para trabalhar. Maravilha! Você achou ouro, acordo animado para trabalhar. Muito legal, Luciana, parabéns. E o Henrique Santos, de Macapá, diz: esse ano perdi meu emprego, mas ganhei tempo com os meus filhos. Descobri o valor de sentar no chão para brincar e de estar presente de verdade. Sou grato porque mesmo com os desafios, percebi que a vida é muito maior do que a correria que eu vivia. E a gente precisa contar com a graça, a bênção de Deus, quando nós pensamos que não temos como viver, como sobreviver. Que vai ser o emprego que me sustenta em absoluto. Mas em absoluto, quem nos sustenta é a graça de Deus. Muitas vezes, diante de um desemprego, você vai crer de verdade: Deus me sustenta. Que Deus nos sustente nesse novo ano. Um abraço para vocês. Quem mais? Quem mais que chega? Cadê aqui? Bruna Teixeira, São Luís do Maranhão. Sou grata por ter recebido um diagnóstico tardio de TDAH aos 34 anos. Foi como se finalmente as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixassem. Hoje entendo minhas dificuldades e celebro minhas conquistas com mais gentileza. Parabéns, Bruna. Libertador, né? Libertador. Rogério Matos, Rio de Janeiro. Sou grato porque minha mãe venceu um câncer agressivo. Passamos meses sem saber o que seria do amanhã. Quando o médico disse remissão, choramos como crianças. Amém. Nada neste ano foi maior do que esse milagre. Amém. Choraram de gratidão por essa bênção incrível. Bendito seja Deus. E a Renata Moura, de João Pessoa: sou grata por ter viajado sozinha pela primeira vez. Sempre tive medo, mas comprei a passagem, fui. Conheci pessoas incríveis, enfrentei inseguranças e voltei para casa mais forte. Descobri que sou muito mais capaz do que imaginava. Olha aí, vitórias, né? De pequenas em pequenas vitórias a gente vai alcançando todos. Essa dela foi grande, hein? Pra quem tinha um medo danado. Imagina os passinhos que ela foi dando até chegar nesse momento. Uau, parabéns, tá? Obrigado a todas as interações, muito obrigado aí a todos que participaram ao longo desse ano, mas não acabou ainda não, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta vamos falar de algo que vai acontecer hoje à noite. Pôr do Sol da Virada, olha, uma programação sensacional, cantores, olha, bênção. E a gente volta já com você falando um pouco mais sobre isso. Vamos lá, mais uma vez digo, fechando o ano de 2025, às vésperas de 2026. Que coisa boa, hein? Que bom, graças a Deus, chegar com vida e com saúde ao final de mais um ano. Abinal, olha, a saúde tá meio capenga aqui nesse finalzinho de ano, mas calma, tá com vida ainda. Enquanto tem vida, há esperança, não é mesmo? Mas a maior esperança nossa é a volta de Jesus, que é o que a gente está conversando hoje aqui no programa, né? Falando sobre esse que será o maior evento do universo, né? A volta de Jesus. Mas olha só, a gente sempre traz aos finais de ano aí algumas
algumas programações especiais. E uma delas é o Pôr do Sol da Virada. Gente, eu tô feliz demais porque daqui a pouquinho já estarei com você de novo no programa Pôr do Sol da Virada, que tem a produção dessas mulheres aqui. Patrícia Piper, tudo bom, Paty? Overdose de aminado. Tudo bem? Você vê, menina? Aguenta! Quero falar dessa mesa. Emily Martins, eu não falei seu nome, né, Emily? Eu falei. Por favor, não, né? Emily Martins. Do Caixa de Música, E a Carra Musical. Carra Musical, que Anything isso. Concert, todos os programas musicais da nossa. Diretora do Pôr do Sol da Virada, e Patrícia Piper, que é a nossa coordenadora, né, do núcleo de variedades aqui da Novo Tempo, abrangindo aí entre família, português, espanhol, caixa de música, Carra Musical. Viaje comigo, Anything Concert. Eita, bastante consultório coisa. de família também. Consultório de família. Verdade, hein? Vamos falar da comida? Vamos falar de comida? Não, vamos Pastor comer. Aleixo, só Melhor quer que comer falar. hoje, pastor? Não tenha. A gente tem uma história com um programa de comida no passado, assim, uns 2 anos atrás. Eu não comi, só uma pessoa que comeu bastante. Mas hoje eu vou comer, mas eu vou esperar a câmera sair da minha A gente frente. pode explicar que na TV, assim, é tudo muito bonito, né? A Tati, a Dani, a Bárbara fizeram uma mesa de verdade, especial. quer ver só? É tudo de verdade, pegar mas a esse gente aqui, ó. tem que fingir, tem que comer uma frutinha, um negocinho, porque não fica muito bonito falar e comer, né? Você Mas acha? depois a gente leva ali e come. Acha Não mesmo? dá pra sujar a roupa, eu vou chamar as meninas do camarim. Mas vamos falar do Pôr do Sol da Virada enquanto você come? Enquanto a gente eu vou come, fingir, né? Vamos falar nós duas aqui. Então. Agora eu mastiguei a uva também. Pôr do Sol da Virada. Por quê Pôr do Sol da Virada? Primeiro. Esse é um programa que tem na TV Novo Tempo já há muito tempo. O nome dele era Ano Novo, Novo Tempo. Eu me lembro de uma época que os funcionários estavam no estúdio. Era como um culto de gratidão pra gente, como funcionário, como foi o ano. E era muito interessante, porque a gente pegava os cantores da gravadora, os apresentadores e fazia um culto, né? Como adventistas do 7º dia que somos, a gente acredita que o dia finda no pôr do sol. Então, entre um pôr do sol e outro. E aí, quando foi em 2018, o Chapolin, né, o Thiago Ramos Coelho, nem sei qual é o nome que ele gosta de se apresentar, pra gente ele é o Chapolin, ele mudou o nome, falou, por que a gente, já que é um dia de gratidão lá em casa, que a gente come, reúne a família e para agradecer de como foi o ano, a gente faz um culto e põe o nome Pôr do Sol da Virada. E foi aí que surgiu esse programa com essa intenção, né, da gente agradecer como TV, como foi o ano e com artistas da gravadora e tudo mais. Uau, que legal, hein? E agora eu fico pensando para produzir um programa como esse, né? São quantas horas mesmo de programa? São 2 horas. 2 horas de programa, Emily. E aí não é fácil você pensar em cenário, pensar em todo o programa em si, né? Toda a dinâmica do programa, os músicos, quem vai participar, tal. Como é que foi toda essa produção aí, essa preparação para esse programa tão especial? Assim que eu voltei de férias, a Patrícia já me chamou na sala dela e falou, vamos pensar no Pôr do Sol da Virada. Ótimo. Então, foi um ano inteiro de planejamento. Todos os meses ali nós sentamos, conversamos, o que vai ter, o que não vai ter, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque às vezes a gente sonha com, né, lá em cima. E o orçamento, claro, a gente sempre mantém. A Exatamente. concepção de um programa como esse não envolve só a gente e a TV Novo Tempo, né? Então a gente começou com a ideia, como é que vai ser o cenário? Aí ela tá falando do orçamento. Ó, tô vendo ali Sim, aparecendo tudo. cantores, apresentador, menina, que legal, hein? E aí a gente teve um sol, né? Tem a foto aí, a gente teve um sol maravilhoso feito pela equipe de cenário ficou iluminação. muito bonito, né? Foi com a ajuda do marketing, né? Então, Quem que desenhou esse O André cenário aí? Gasperazzo, ele que é o designer lá, então... O Zé Gasperazzo. Eu falei o quê? André. Eu misturei. Final do ano, misturei a gente entende. publicidade, misturei Último dia do ano, calma. Férias. E aí ele desenhou o cenário, apresentou, aí a gente tem o Chapolin, que é quem é o diretor artístico para aprovar, junto a Miguel e tudo mais. E a gente foi envolvendo as equipes, né? Então a gente teve o marketing, a gente teve a gravadora, porque a gente escolheu os cantores do ano de lançamentos. Tá tudo casadinho, né? E aí, nesse ano, a Emily veio para dirigir o programa, né? Uau. A gente, para mim, foi muito novo fazer esse tipo de produção, né? Porque eu trabalho na TV já há 18 anos, mas a produção de um programa musical
de 2 horas com vários convidados e fazendo, é muito difícil. E até falando em convidados. É diferente, né? Sim. Emily, quem são os convidados, os cantores, para a galera de casa já ficar, será que o meu cantor favorito vai estar no pôr do sol da virada? Sim, porque temos muitos cantores. Então vamos lá, Arautos do Rei. Uau. Luiz Amado Cláudio. de todos também, olha isso. Um spoiler, dá pra falar que o Luiz Cláudio está em todos os blocos. Ah, é então verdade. assim, perdi o primeiro bloco, perdi o Luiz Cláudio. No próximo dá pra assistir também. Tem uma emissora aí que tem um cara que sempre aparece no final do ano e tal. Não pode citar nomes, é o nosso né? cantor. Mas ele é o nosso, viu? Ele é o nosso. Tem gente que descongela final do ano, alguém aí para colocar. Tá Esse não, tá sempre na atividade aí, para lá e para cá, levando a palavra, né? Ele canta com os cantores, né, também. Sim. Então vamos lá. Arautos, Luiz Cláudio, Arte Trio, Wesley Fonseca, Kelvin Ramos, Pastor Fernando Iglesias. Uau! Muito bom. E até falando do pastor Fernando Iglesias, daqui a pouco tem novidade, hein? Já a gente traz novidade por aí, viu? E agora, Emily, você dirigindo essa programação aí, que antes a Patrícia estava dirigindo, né? Aí passou o bastão, o Chapolin. Quando eu entrei no núcleo, você, passou a ser eu. Agora e agora você, a gente vai com quem Emily. faz todo dia, né? Porque você dirige, então você dirige o programa Caixa de Música. Sim. Né? Que é o Wesley, mais alguns cantores ali. Agora, esse evento não, um programa de 2 horas, são várias coisas acontecendo ali, vários cantores e tal. Como é que é dirigir um programa como esse? Foi um desafio, Abinal, mas não dá para reclamar, porque no começo do ano eu pedi para Deus me dar um desafio. Uau. E aí ele me deu o Pôr do Sol da Virada. Cuidado com o que pede para Deus, né? Ele responde. Mas, como a Paty falou, o Caixa de Música já é meio tenso, assim, em alguns momentos, né? Então, o Pôr do Sol da Virada foi só um caixa de música maior, né? Porque temos com uma equipe maior, exatamente, com mais possibilidades, com um dinheirinho um pouquinho maior. Graças aos anjos, né, que ajudam a gente, verdade. que a gente consegue montar esse tipo de programação. Mas assim, ó, no dia, eu acho que eu fiquei um pouco mais nervosa alguns dias antes. No dia eu tava tranquila, que a Patrícia até falava assim, parece que a qualquer momento você vai explodir. Eu falei, não, eu tô bem, tá tranquilo. Aquela canequinha de chazinho de camomila aqui do lado, ó, tá tudo certo. E é o que eu acho interessante, assim, é que de alguma maneira, por eu ter algumas pessoas no núcleo que fazem algumas coisas, né, tipo uma apresentadora aqui, assim, aí a gente consegue juntar vários talentos, né? Então, a gente tem o roteiro do Kelvin, a gente tem a produção da Eline, do João, aí a gente tem a Tati, que é de uma outra equipe, aí a gente tem a Dani, tem gente da equipe do Espanhol. Então, assim, de alguma maneira, a gente virou uma produção do núcleo, né? E a gente foi distribuindo as funções e foi interessante. Estamos aí nos detalhes finais, né? Doida pra ver aí na TV, na telinha. Daqui a algumas horas, hein? Daqui a algumas horas. 6 da tarde. Gente, marca aí no relógio, tá? Às 6 horas da tarde. Não é meia-noite, não. É o pôr do sol da virada. Patrícia já falou aqui, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco no programa Pôr do Sol da Virada. A gente fala também um pouco sobre esse assunto, que é quando realmente vira de um dia para o outro, conforme a Bíblia nos traz, né? De um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então não perca, 6 da tarde, Pôr do Sol da Virada aqui na tela da TV Novo Tempo, com vários cantores, você já ouviu falar e você vai ouvir falar muito mais ainda e vai assistir, né? Compartilhar com todo mundo. Meninas, obrigado. Agora aquele convite para fechar aqui, ó. Vamos fechar com gratidão, né? Já que o tema do programa de hoje tem a ver aí, né? Vocês estavam falando no bloco anterior. A gente tem muita gratidão pela TV Novo Tempo, né? Verdade. A Miguele pegou essa responsabilidade, ela deu continuidade, ela acreditou e continua acreditando na gente. E a gente está engatinhando ainda em algumas coisas em relação a esse tipo de produção. Mas a gente está bem feliz de fazer parte disso. Convite é música, louvor, gratidão, um pouco de história de como foi a Rede Novo Tempo, né? Rádio, TV, internet, as bênçãos do ano de 2025. E a gente está bem feliz. O testemunho do Arautos do Rei, viu? Gente, sensacional. Isso, do Plínio. Benção, você não pode perder, tá bom? Emily,
Obrigado. Nada. É isso, Espero hein? todo mundo daqui a pouco. Ó, aproveitem para comer um pouquinho, Vou porque eu vou ter que aproveitar. voltar lá. Vocês vão levar? Faz Vou marmitinha. levar, tá? Porque ano que Pode vem eu levar, tô de dieta. Amanhã Faz eu uma vou estar de marmitinha. dieta. Dieta já. amanhã? É. Dia 1º? Esqueci disso. Então não, a gente tem que aproveita ser no hoje. período. Pode? Aproveita. E eu vou voltar comendo um pãozinho. Darleide. E essa conversinha aí da dieta tá desde o Natal. Vou levar um especial pro pastor. Meus amores, vocês sabem que é Obrigado, daqui a meninas. pouquinho, então, o pôr do sol da virada e que o Abinal Júnior é o nosso repórter dos bastidores do que acontece. E vem aí também novidade no programa Feliz Sábado. E o que será que vem, hein? Você foi lá contar, foi saber, perguntar pro pastor Fernando Iglesias. Vamos ver. Minha gente, chegando o novo ano e nesse novo ano trazendo também novidades. Deixa eu falar para você do programa Feliz Sábado, que está de cara nova, cenário novo e apresentador novo também, pastor Fernando Iglesias. Obrigado de receber você aqui, viu? E saudade de tê-lo aqui na TV Novo Tempo, hein, pastor? É gostoso estar de volta. Bom demais, né? Bom. E agora, ó, falando pro pessoal do Entre Família, o que esperar, além de cenário novo, apresentador novo, o que esperar do programa Feliz Sábado? Olha, um programa muito família, né, com amigos, conversando, que é aquilo que a gente faz, né? Depois do culto de pôr do sol, né? A gente se reúne, conversa, dá risada. É mais ou menos isso. Tudo isso entendendo o significado do sábado. Uau, que incrível, hein? Então, e música sempre, né? Sempre os cultos de pôr do sol, sempre recheados ali de boa música. E pastor, quando que começa essa programação nova? Nós vamos começar logo no iniciozinho ali de janeiro, dia 2 de janeiro. É a nossa estreia, sexta-feira às 18 horas. Então fica aí, viu? Convite para você. Sexta-feira, às 18 horas, na TV Novo Tempo, você tem esse encontro marcado com o pastor Fernando Iglesias e convidados por aqui também. A gente volta no estúdio. Que legal! Pastor Fernando Iglesias, sensacional. Novidade já chegando na telinha, o pastor Fernando Iglesias, que a gente já estava com saudade dele na telinha. E ele vai ser agora o novo apresentador do programa Feliz Sábado. Obrigado. Lindo, tá lindo o cenário. Você tem mais alguma coisa para contar? Entrevistou mais alguém? Hoje eu estou... Eu quero cantar agora. Shekinah, boa, Verdade. música Shekinah é boa. Aham. Essa daí é legal também, né? Maravilhosa. Tem novidades? Tem novidades. Os Anjos da Esperança, sempre fazendo a diferença aí, né? Muito obrigado, graças a você, mais um programa Feliz Sábado, podendo entrar de cara nova e alcançando mais e mais pessoas aí também, com o pastor Fernando Iglesias. Bênção demais, viu? Obrigado, Anjo da Esperança. Beijo no coração de todos. Obrigado por estar com a gente em mais um ano aqui também, viu? Essa é a nossa gratidão. Última reflexão do ano com Robson Aleixo. Ainda mais um pouco. Aquele que vem virá e não tardará. Porém, o meu justo, diz ele, viverá pela sua fé. Não falta muito. A gente pode parar, pensar, olhar para as nossas próprias dores, e quem tem dor tem pressa, quem tem fome tem pressa, quem se sente sozinho tem pressa. Às vezes você olha para a noite da sua vida e a noite é longa, e parece que ela nunca vai terminar. Mas Deus nunca se atrasa. Nós não estamos tão a caminho de Jesus quanto Jesus está ao nosso caminho. É que muitas vezes nós fazemos a pergunta de forma invertida e sentamos no seu trono para fazer perguntas que na verdade ele faria. Já chegamos para ele e falamos: Senhor, quanto falta para a tua vinda? Quando na verdade ele que está fazendo essa pergunta para a gente: o que falta para você vir? Senhor, por que o Senhor está esperando tanto? E Ele está olhando para a gente e está dizendo assim: por que você ainda não está indo? Está vindo? Sabe, eu queria falar para você que hoje está dizendo para si mesmo, perguntando por que Jesus não voltou ainda. Talvez se você abrir a porta da sua casa e for para a rua e olhar para o seu quarteirão, a resposta esteja lá e não no céu. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele não vai voltar e deixar o seu vizinho de fora. Talvez você aqui que sofreu esse ano para terminar a faculdade está pensando: Senhor, por que o Senhor não voltou ainda? Talvez a resposta esteja lá na sua sala de aula, porque você já notou que você é o único de 40, 50, 80 alunos que está esperando. E ele não voltou porque ele não vem só para buscar você, ele quer buscar todo mundo. Às vezes tem um marido ou uma esposa perguntando: Senhor, por que o Senhor ainda não volta? Ele diz: você tem certeza mesmo que você quer andar, olhar para frente, e quando você olhar para trás, você vê tantas pessoas que você mesmo ama para trás? Como que a gente então
tem uma espera tão tensa, no ponto que a gente almeja se encontrar com esse Jesus que tanto amamos e ao mesmo tempo a gente não quer deixar para trás pessoas que nós amamos com tanta genuidade também. É que Deus disse que existem 2 encontros. Sim, nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor nos ares, abraçá-lo, senti-lo e Ele dizer no nosso ouvido, acabou. Mas ao mesmo tempo Ele disse assim, você nunca vai me esperar sozinho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e virei para vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Pare, para que onde eu estou estejais vós também. Esse mesmo Jesus, continuando esse texto, ele diz assim, eu vos darei um outro Consolador, para que você saiba o que é isso. Então veja, todos os encontros que existem de maneira tão efusiva e linda na Bíblia, é um encontro sempre do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, que um dos 2 nos levou. Nós vamos para o céu e Jesus nos levará para apresentar ao Pai. Mas nós fomos até Jesus, mas é o Espírito que nos conduz para levar até Jesus. E ele diz assim, olha, eu estou com saudade desse Espírito que eu mandei para vocês para morar aí na terra. E quando o Espírito subir para abraçar Jesus, ele vai nos colocar no meio desse abraço. Você não irá para o céu, você será conduzido até lá. Você não se prepara para o céu, você é preparado para lá. E você espera Jesus junto com esse Deus, Espírito Santo, que te abraçou. Então, esse braço que vai abraçar Jesus agora, abraça o poder do Espírito e assim a gente continua. Satisfeitos em Cristo, nós estamos caminhando para Ele. Amém, amém. Ai, ai, gente, isso, amigos. Obrigada por caminhar com a hein? gente. Foi uma delícia caminhar com você nesse 2025. Que Deus nos abençoe para o ano novo que está chegando. Deus quiser. Ano novo, coração novo, pessoa nova, que seja para você um ano novo e não um ano de novo. Verdade, novas bênçãos aí na sua vida, porque é o que Deus quer trazer mais e mais e mais. Fica pertinho dele que você vai experimentar o melhor que ele tem para você. Por mais que venham dificuldades, provações, mas cola nele que é bênção, hein? Fé, coragem, nosso abraço. Feliz ano novo para você. Deus te abençoe. Feliz 2026 para você, com espírito de enorme gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Valeu, gente. Tchau.